Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui estamos na tua presença, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que não somos nada sem ti. Não somos nada sem a tua presença, ó. E te agradecemos porque o Senhor nos trouxe a este lugar para louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te pedir, ó Pai, a tua presença. Espírito Santo, que haja um mover da tua parte em nossos corações. Que tudo que for feito aqui, Pai, seja conforme a tua vontade, o teu querer. Cada louvor entoado, cada palavra falada aqui em cima deste altar, Senhor, seja movido por ti, guiado pela tua presença. Receba o nosso louvor, Pai. Receba a nossa adoração. Receba o nosso culto de gratidão a ti. No nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Convido os irmãos a estarem colocando de pé, aqueles que têm informação, para estarmos louvando e adorando o santo nome do Senhor. Estamos iniciando o culto de louvor e adoração. Então, nesse primeiro momento, nós vamos louvar, vamos clamar, mas será algo mais intimista, mais individual. Nós vamos olhar para dentro de nós mesmos. Esse louvor ele me faz lembrar um pouco do motivo porque Deus instituiu o Shabá do povo de Israel no deserto. Porque nós, como seres humanos, em meio às dificuldades, ao caminhar, nos perdemos e às vezes esquecemos até mesmo que nós precisamos descansar. Nós ficamos tão atribulados com as responsabilidades, com as lutas, com as tarefas, com o trabalho, com as dificuldades e com as lutas, que esquecemos ou não conseguimos dedicar a Deus um tempo de qualidade, entregar ao menos um dia da semana com muita qualidade, fazer com muito afinco a obra do Senhor, pelo menos um dia. Então, toda vez que nós louvamos assim, eu lembro como Deus tudo providencia. E no tempo da lei, no Shabá, era necessário que nada mais se fizesse a não ser adorar o Senhor, gente, naquelas 24 horas. E esse hino ele começa assim: envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Então olhe para dentro de si enquanto estiver cantando, proclame. Se esse ainda não for o seu desejo, que ele passe a ser em nome de Jesus a partir de hoje, que a presença do Senhor seja onde nós queremos estar todos os dias. Mas na frente ele vai dizer: lamento por viver diferente, lamento por não cantar de coração, leva-me ao primeiro nome. Eu abro meu coração a ti. Então nesse momento, abra o seu coração a Deus, rasga o seu coração, a mente. Lembre de todo momento que você não se dedicou de verdade, que você foi indiferente à vontade do Senhor, para que a partir de hoje possamos fazer diferente todos os dias. Amém?
espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamarei de justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e dos cárceres que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Estas primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor canto de novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós que navegaste pelo mar, e tudo quanto há nele, vós e Alcem a voz do deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Dê glória ao Senhor, e anuncie o seu louvor nas ilhas. Os irmãos podem se sentar, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos agora para o nosso momento de oração, e nesse momento eu quero pedir a irmã Márcia que esteja orando pelos projetos da igreja e também pelos membros da nossa igreja, enfermidades, aqueles que precisam de uma porta de emprego, de um socorro do Senhor. Senhor amado Deus, na tua presença estamos, Senhor, agradecendo, louvando o teu nome. Deus amado, tu é o único digno de nossa oração. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigada pela primeira palavra que já foi lida, pelo louvor que já foi cantado. Oh Deus, muito obrigada por tudo que já aconteceu até aqui na tua casa. Agora quero te pedir nesse momento pelos projetos da tua igreja. Senhor, sou eu, Deus de obra completa. Sou completa tudo aquilo que foi prometido, Senhor. Os projetos da tua casa são promessas suas, Senhor, na vida da tua igreja. Então eu te peço que em nome de Jesus seja o Senhor com cada detalhe. Tomando tuas mãos, Senhor, teus servos, Senhor, teu enfermo. Que tu possa estar visitando nessa hora. E que teu Santo Espírito possa estar, Senhor, consolando os corações. Porque com certeza teu servo gostaria de estar na tua casa, Senhor. Então, Senhor, continue abençoando eles. Abençoa também aqueles que precisam de uma porta de emprego. Que eu possa abrir portas, porque a porta que só abre quando não fecha. Que eu possa estar dando, Senhor, condições de teu servo estar adquirindo o seu trabalho, Senhor. Muito obrigada por esse culto dessa noite. Muito obrigada pelas vidas que estão aqui na tua casa. Pai, eu quero te colocar nas tuas mãos tudo que for acontecer aqui. Senhor, os louvores que serão cantados, a pregação da tua palavra. Que eu possa estar falando aos nossos corações. Muito obrigada pela tua serva na direção desse culto. Fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entrar agora no nosso momento de dedicadíssimo e ofertas. E ouça o que a palavra do Senhor diz no Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Anunciai a sua
Amado Deus, nós te agradecemos pela vida da Esther. Louvado seja o Senhor, ó Deus, que tem guardado, sustentado a vida dela. Nós te pedimos que o Senhor conceda a ela saúde física, emocional, espiritual, em tudo que ela se propor a fazer, que ela possa buscar a tua face e possa fazer aquilo que está de acordo com o teu querer. Abençoe a vida dela, faça dela um canal de bênção, seja na sua família, seja na escola, seja com os seus amigos, em tudo e aonde ela estiver, que a sua presença gloriosa seja sentida, ó Deus, e ela possa compartilhar do amor que ela tem pelo Senhor. São essas bênçãos que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. MCM, oportunidade, com louvor.
foi o Senhor que nos deu, inclusive esse ar que podemos respirar. Os irmãos se coloquem de pé. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Vamos estar louvando ao Senhor essa noite. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, irmãos. Às vezes a luta é tão grande na nossa vida, é a primeira coisa que a gente pensa: eu vou largar porque eu não dou conta. Como é que eu vou estar lá na igreja fazendo, algo para o Senhor se eu não estou dando conta de mim? Mas o Senhor diz: nunca pare de lutar. Como hoje eu estava conversando aqui, com os meninos, não deixa a peteca cair, irmãos. Não larga, não para, continua.
Márcia falou assim, que povo doido, o povo de Deus é tudo doido, né? E é mesmo. E tem uma mãe aqui que veio para cá com seu filho dodói, né? E está adorando. Tem pessoas aqui que não dormiu à noite, mas está adorando. Tem uma aqui que está tudo dormente, do pescoço para baixo, mas está adorando. Né? Ninguém aqui veio como todo perfeito. Não, tem corações sangrando, né? Mas a gente está adorando. Hoje, o Senhor possa estar aceitando o nosso louvor, a nossa adoração. Porque a gente ama nosso Senhor Jesus. Pai amado, continua falando conosco. O Senhor falou através dos louvores, através da leitura da tua palavra. E que o Senhor possa estar falando conosco agora através do teu servo. Né? Servo sim, servo teu que se coloca à disposição do Senhor. Seja com a vida dele, seja com o ministério dele, seja o Senhor, meu Deus, com a tua igreja. Amém. Fala conosco. Agora o nosso ouvido seja limpo, o nosso coração seja terra fértil para receber a tua palavra e dar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Experiência disso aí. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, a vida, ela tem o suficiente de Deus ministrando ao nosso coração. Basta nós prestarmos atenção, basta nós estarmos atentos para todas as coisas, e o Senhor estará falando, ministrando ao nosso coração. Estava ali sentado e de repente veio uma dor no pé. De onde que veio? Não sei. O que aconteceu? Não sei. Apareceu. Semana passada, estava preparando, tomei uma decisão de aumentar a minha imunidade e resolvi tomar um própolis. Esqueci que há algum tempo atrás eu tive problema com o própolis. E aí acabou que no domingo passado, apesar de todas as dificuldades, eu estava até no hospital terminando de preparar a mensagem, e aí eu falei, eu vou arriscar e convidei um pregador que na verdade é uma bênção de Deus para ministrar ao nosso coração naquele dia, e que vem de acordo com aquilo que Deus já estava ministrando ao meu coração, uma mensagem bem diferente, mas que traz exatamente aquilo que o Senhor desejava que a sua igreja ouvisse naquela noite. E assim é o nosso Deus, irmãos. E a gente precisa olhar para a vida e entender que as coisas elas não são programadas. Nós não nos programamos para passar por sofrimento, para passar por dificuldades. Desemprego ocorre. Às vezes você planeja alguma coisa para o teu ambiente familiar e aquilo não ocorre dentro do ambiente familiar. Você educa, você ama, você compartilha e de repente você não recebe nada disso. De repente uma grave enfermidade te atinge, te assola, e são algumas das muitas situações que nós acabamos tendo que nos deparar na nossa vida, no nosso dia a dia. E diante dessas coisas, a gente precisa sempre estar atento daquilo que foi ministrado ainda há pouco. Essas circunstâncias, ela tende a buscar roubar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E a palavra de Deus, o próprio Deus na nossa vida, até mesmo, não somente na palavra, ele traz ensinamentos para nós. Um pouquinho antes de nós iniciarmos, ouvirmos para este culto, as irmãs falaram a respeito de ouvir a voz de Deus. É isso? Ouvir a voz de Deus. Eu estava falando, não há problema naquilo que Deus ministra ao nosso coração. O problema está exatamente como nós interpretamos aquilo que Deus ministra, ou sequer damos ouvido para aquilo que Deus ministra ao nosso coração. E a palavra de Deus, ela é rica, irmãos, ela é abundante. A vida é rica, é abundante da mensagem de Deus.
E nesta noite, irmãos, eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, angustiado, sofrido e chegando a um sentimento que não é da vontade de Deus. E o tema dessa mensagem busca te dar esperança em meio às suas lutas, em meio aos seus lamentos. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações, você vai achar Jeremias, um livro grande lá no meio, perto de Salmo, né? E depois você vai para depois de Jeremias, que vizinho a ele tem Lamentações. Lamentações, capítulo 1, até o versículo 17. Assim nos diz o Senhor em sua palavra: como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfeitamente contra ela, tornando-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão habita entre as nações. Não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene, todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem, e as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha na amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como poços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera nos tempos antigos, e como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua terra. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrasse na sua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo aos meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram
pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daquele contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou no lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Amado Deus, a tua palavra ela é poderosa e seria suficiente ela para ministrar ao nosso coração. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, misericórdia, e te peço que o Senhor mais uma vez possa atuar sobre as nossas vidas e que o teu Santo Espírito esteja nos convencendo daquilo que o Senhor deseja para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, em 587 a.C., Jerusalém ela foi praticamente aniquilada. Ela foi devastada pela Babilônia. E Lamentações ele é um retrato a respeito dessa situação. Ela traz exatamente um contexto que, se você parou para prestar atenção nas palavras que ali estava, é exatamente um clamor, é como se fosse uma dor sendo externada. O resultado da derrota ele é mais intenso, porque ela vem junto com uma humilhação. Ela vem junto com uma realidade dura. A Jerusalém, que outrora fora algo digno de receber elogios, de ser visitada, de ser citada como um local belíssimo, toda a sua riqueza, toda a glória que ali existia, foi levada embora. Em hebraico, o texto original, a palavra começa, ou o texto começa, com uma exclamação semelhante a um grito de dor, a um grito de lamento. Por isso o título Lamentações. E durante todo o texto, até o versículo 22, você vai ver isso bem explícito. O texto ele busca expor uma situação difícil de Jerusalém. Uma situação que estava complicada para aquele povo enxergar a dura realidade que estava vivendo de escravidão e olhar para um outro tempo em que era um povo glorioso, um povo em que o Senhor agia através dele, um povo em que o Senhor se fazia presente e as vitórias ocorriam. Irmãos, o texto ele busca expor uma situação que era a realidade de Jerusalém. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender qual a força que esse texto ele busca trazer da devastação que ali estava. No texto, principalmente no capítulo 1, a palavra todos ou tudo aparece 16 vezes. Ou seja, o profeta ele está tentando mostrar para nós a tristeza, a situação de desolação que ele estava sentindo. Eu vou citar somente alguns versículos à metade, para que você tenha ideia. No versículo 2, todos os seus amigos procederam. No versículo 3, todos os seus perseguidores o apanharam. No versículo 4, todas as suas portas estão desoladas.
No versículo 6, já passou todo o esplendor. No versículo 8, todos os que o honravam a desprezam. Vamos lá para o versículo 11. Todo o seu povo anda gemendo. Irmãos, a ideia que passa é que tudo está sendo destruído. Toda aquela situação, todas as pessoas estão contra. Tudo está dando errado. Sabe que aquela constatação que tudo deu ruim, aquela constatação que nada presta, que nada está servindo para você, aquela situação que você olha e o que eu tiro de proveito disso? O que eu consigo ver de bom nessa situação? Mas a grande questão, irmãos, é que a gente precisa primeiramente entender o porquê a situação chegou aonde chegou. A referência aos amigos, que está lá no versículo 15 e 17, ele fala: o Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou no lagar a virgem da filha de Judá. Então ele busca trazer a situação que ele está sozinho. Judá estava sozinho. Ela buscava um recurso externo e ela olhava para onde ela confiou. Ela olhava para as nações que ela confiava. E ela não via solução, porque essas nações não puderam ajudar. E aí que está o erro de Judá. Qual a história do povo de Israel lá em Gênesis? Foi um povo escolhido e separado para adorar ao Senhor. Eles deveriam ir para Canaã, habitar naquela terra. Eles foram chamados e separados para ficar lá e servir e adorar ao Senhor. Durante todo o processo, o que nós vemos na história de Israel? Dificuldades, lutas, escassez, mas o Senhor operando. Queridos, dentro da história de Israel, já tinha a lição de Deus ali, que a confiança deles deveria estar em quem? Em Deus. Em Deus, irmão. Quando eles chegam a essa situação em que eles estão ali correndo risco, porque eles confiam? Eles confiam nos egípcios, eles confiam nos filisteus, irmão. Imagine isso. Eu fui escravo uma vez desse povo, eu sofri com esse povo, e ao invés de confiar em Deus, eu estou confiando naqueles que outrora eram meus inimigos. Eu estou confiando em uma outra nação, que é uma nação como a minha. E aí, irmãos, a gente precisa entender muito bem isso, porque nós, infelizmente, fazemos as mesmas coisas. Ao invés de confiar no Senhor, confiamos em carros e cavalos. Confiamos em recursos humanos. Confiamos em coisas que não é o nosso Deus. E os profetas tinham alertado a Israel a respeito dessa situação. Havia sempre uma mensagem da parte de Deus a respeito de uma vida compromissada e de confiança ao Senhor. E a cidade chegou numa situação que era vergonhosa. Ele fala que era semelhante a uma mulher cuja nudez foi exposta. Irmãos, imagine isso. Hoje, uma mulher com a sua, é claro, num contexto normal, tá? Num contexto normal, que a sua nudez foi exposta. Imagine naquela época, qual a ideia que o servo de Deus está querendo nos passar, irmãos? Tamanha a vergonha que eles estavam.
Outrora fomos um povo em que o Senhor atuou, e o Senhor deu a vitória. Agora estamos sendo humilhados, arrasados. O poema mostra, irmãos, algo também muito interessante. Reconhecer, ser merecedor daquilo que recebeu, porque o poema mostra exatamente que eles estavam cientes que eram merecedores daquela punição, porque eles abandonaram a Deus, não confiaram no Senhor. Ou seja, quando nós reconhecemos que somos culpados de alguma coisa, isso não significa que não podemos orar ao Senhor. Porque muitas vezes a vergonha que o inimigo traz sobre as nossas vidas, começa ele falar ao nosso coração: você fez isso, você pecou, você fez aquele mal. Tem que ter muita cara de pau para entrar na presença de Deus. Aí muitas vezes nós mesmos ficamos intimidados com aquilo que nós fizemos, com o erro que nós cometemos. E o texto ele vem a nos externar que o amor, a graça e a misericórdia do Senhor está disponível. Versículo 17, ele fala: estende Sião as mãos e não há quem a console. Mas Sião precisa estender as mãos. Estender as mãos a quem, irmãos? Estender a mão ao apelo daquele que tudo pode fazer. Queridos irmãos, há momentos na vida que vivemos as tristes consequências de decisões erradas. Infelizmente, tentamos resolver coisas da maneira que não deveríamos. Tomamos decisões precipitadas. Muitas vezes confiamos em coisas, em pessoas que nós não deveríamos confiar. Nos comportamos semelhantemente a Judá, a Israel, e mesmo sendo alertados pelo Senhor, continuamos a acreditar que outros recursos são melhores que o Senhor, que a nossa ideia, o nosso jeito de fazer as coisas é melhor do que buscar a direção de Deus. A orientação que alguém pode dar, a ajuda que alguém pode dar é melhor do que a ajuda que Deus pode nos dar. Não importa os motivos ou a situação, nada deve abalar a nossa dependência de Deus. Nada deve abalar a nossa relação com Deus. Talvez a tua situação seja urgente, emergencial. Talvez seja algo que te pegou assim de surpresa. Mas você precisa começar a praticar, a exercitar, que imediatamente, diante dos perigos, o teu pensamento precisa se voltar para o Senhor. Porque muitas vezes nós colocamos de uma forma automática o reagir, o agir. E fazemos as coisas na carne. Resolvemos as coisas não sob a orientação do Espírito Santo, mas diante daquilo que nós somos. Não devemos errar nisso, irmãos, como Israel errou. Pois a história deles nos ensina a ter atenção a 3 situações. Primeiro, sobre a culpa. Tenha atenção com relação à culpa. Em segundo lugar, tenha atenção com aquilo que o Senhor quer te ensinar. Esteja atento à aprendizagem. Em terceiro lugar, não abra mão. Cultive sempre fé e esperança. Por que eu falo de ter atenção à culpa, irmãos? Porque a culpa é algo difícil de lidar. Quem sabe lidar com culpa? Quem se sente bem, fica confortável quando tem a culpa, quando é culpado de alguma coisa. O sentimento de culpa que nós falamos, a culpa não admitida e, portanto, não confessada, ou seja, não levada a Deus, é algo destruidor, irmãos. Israel tinha culpa e não admitia. E nós vimos
Isso retratado em Cristo Jesus. Havia culpa, mas ao invés de admitir a culpa dos seus erros, acreditaram a culpa a outro. Você está errado. Queridos, a culpa, ela é algo destruidor, porque nós não somos pessoas preparadas para isso. No jardim do Éden, Deus fez Adão e Eva admitir o quê? A culpa. Por acaso? Não, irmãos. Porque eles precisavam ser tratados para seguir adiante. Deus orientou o profeta Natã: vai lá e conversa com o rei Davi. O que Natã foi fazer lá diante do rei Davi? Ele foi buscar fazer Davi admitir o quê? A culpa. A culpa do adultério, a culpa do assassinato, pecado vergonhoso. Um rei, um escolhido do Senhor, cometeu um grande pecado. E aí Deus manda lá Natã, vai lá, conversa com ele, mostra quem ele é na verdade. Carregar culpa, irmãos, pelos nossos erros, escolhas sem admitir e sem confessar, nos leva à destruição. Leva à destruição. Quantas pessoas têm seu casamento desfeito? Quantas pessoas têm seu emprego perdido? Quantas pessoas sucumbem em várias áreas da sua vida porque tem algo a ser tratado, cometem erro, mas não admitem, não levam até Deus e, portanto, não são tratados naquilo que precisa ser tratado. E aí vem destruição do lar, vem a destruição da sua carreira, seja ela profissional ou até mesmo seus objetivos financeiros. Então, irmãos, o que Deus quer que nós olhemos para a nossa culpa, venhamos admitir desta culpa e coloquemos diante de Deus. Porque culpa é algo que o inimigo traz para a nossa vida para nos destruir. Mas quando nós levamos até Cristo Jesus, isso é tratado. Primeiramente com o perdão e depois com a orientação do Senhor para vivermos aquilo que Ele deseja. Veja lá na crucificação, irmãos. 2 ladrões. Um admitiu. O primeiro foi perdoado, justificado e foi recebido no céu. O segundo, ele tinha também a culpa. Ele pecou, mas ao invés de admitir como o primeiro, ele olha para Jesus e fala: tu és santo, está aqui comigo. Tu és profeta, está aqui comigo. Ele olha para a situação de Jesus e se equipara a Jesus. Ao invés de quebrantar o seu coração e olhar aquilo que ele fizer. Infelizmente, irmãos, qual foi o resultado deste homem? Ele foi condenado. Então veja a importância de nós tratarmos essa situação do erro, do pecado. Se algo deu errado, se tudo foi destruído, se aquilo que a gente projetou não caminhou da maneira que deveria e somos culpados, nós precisamos ter coragem para entrar na presença do Senhor e admitir, porque assim nós seremos tratados. Aquilo que nós fizemos de errado será perdoado e nós seremos restaurados pelo Senhor. Também há aquela situação do sentimento de culpa, que geralmente ocorre quando nós somos perdoados, mas ainda assim não aceitamos o perdão do Senhor. Coisa difícil às vezes, né? Até mesmo da gente entender essas coisas. Mas infelizmente há pessoas que têm dificuldade de aceitar o perdão do Senhor. E isso também destrói. Pessoas que não se perdoam acabam tendo a sua vida física e espiritual perdida. Mas a culpa e o sentimento de culpa pode também ser uma bênção, irmãos. Como? Se
se esse sentimento ou essa situação nos levar a um arrependimento e confissão. Então a culpa, quando você enxerga que você é culpado de algo, ou você tem esse sentimento de culpa, isso pode ser uma bênção se você correr para o Senhor. Israel tinha essa situação, mas o que faltava era a sua restauração de comunhão com o Senhor. Irmãos, o justo, Deus é justo, Deus é longânimo, Deus é galardoador para nos perdoar. Então, quando nós nos deparamos com o nosso erro, por mais que seja humilhante, por mais que seja difícil para nós, é importante a gente admitir que nós erramos. Não tenta esconder o teu erro de Deus. Eu não estou falando para você sair aí contando para todo mundo: errei, desejei mal, falei que ia atacar ovo na tua casa. Não é para sair contando para todo mundo, não. É com Deus. Com Deus. É claro que se você pecou, a palavra de Deus orienta, pecou contra alguém, vá ao teu irmão, confesse o teu pecado, peça perdão a ele. Mas, acima de tudo, você não pode abrir mão de buscar esse relacionamento íntimo com o Senhor e confessar a Ele aquilo que precisa ser tratado no teu coração. A culpa, irmãos, ela tende a retirar o melhor de nós, mas quando ela é levada até Deus, Deus traz o melhor para a nossa vida. Devemos chorar por tudo que perdemos. Devemos lamentar pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, mas isso precisa vir junto com uma atitude de nos apresentar a Deus, de irmos até o Senhor, de revelar o mal que nós cometemos, seja em pensamento, seja em palavras, seja em ações. Já aqueles que têm o sentimento de culpa precisam ir um pouco mais além e aceitar o perdão de Deus. Porque quem é você para dizer que você não é digno de perdão, se o Senhor te perdoou, morreu na cruz do Calvário por causa do teu erro? Querido, Israel ficou 40 anos no deserto. Uma geração foi toda perdida. Uma nova entrou na terra prometida, entrou sem culpa dos seus antepassados. Mas os erros que atrasaram a conquista deveriam fazer parte da história deles. Eles deveriam lembrar daqueles erros, aprender com aqueles erros, mas isso não ocorreu. Por isso, agora eu quero falar sobre o que devemos fazer com a culpa, ou seja, com os nossos erros. Aprenda com os seus erros. Aprenda com aquilo que você fez de errado. Aprenda com a sua culpa. O tempo passou para Israel. Gerações chegaram, gerações foram, mas infelizmente eles não aprenderam com os erros dele. Geração após geração, cometendo os mesmos erros. A gente não pode viver isso. A palavra de Deus, ela está rica de ilustrações, de orientações, de exemplos, para que nós não venhamos a repetir os erros de outrora. Mas a nossa vida também ela está cheia desses ensinos, irmãos. Fazer a mesma coisa e buscar um resultado diferente é burrice. A gente tem que mudar de atitude, a gente tem que viver algo novo com o Senhor. Quando se perde emprego, família, bens ou qualquer outra coisa, é algo triste e desafiador quando somos culpados. Lidar com isso, lidar com uma situação que você sabia o que deveria ser feito e não fez, e aquilo trouxe prejuízo para você ou para outras pessoas, é difícil. Você poderia dar uma palavra, você poderia ajudar, você poderia fazer algo, e você de repente foi negligente com aquilo que deveria fazer e com as orientações de Deus. Isso é difícil de lidar.
Israel perdeu o que era essencial para eles. O que era essencial para Israel? A comunhão com Deus, irmão. O que é essencial para a tua vida, para a tua família, é a tua comunhão com Deus. O princípio das tuas vitórias, o princípio da solução dos teus problemas está na comunhão com Deus. O princípio para você ir adiante, além dos teus problemas está na tua comunhão com o Senhor. Israel perdeu isso quando passou a confiar em outras nações para ajudá-los, quando não considerou que Deus estava se colocando à disposição deles constantemente, e o melhor para eles era buscar a face do Senhor. Este é um erro que nós não podemos cometer. Lembre-se disso: pessoas não possuem recursos, soluções melhores que o nosso Deus. A altura daquilo e o poder que Deus manifesta na nossa vida, não há algo semelhante. Então, nós não podemos confiar em outras coisas que não sejam o nosso Deus. Precisamos aprender. Precisamos aprender. Eu sei que você sabe, conhece sobre essa verdade, da necessidade de confiar no Senhor, na necessidade de colocar isso em prática na sua vida. Mas também sei que a ruína, o aprisionamento pelos sentimentos de derrota, de culpa, por aquilo que deu errado, por aquilo que você projetou e não conseguiu concretizar-se na sua vida, ela pode te levar a algo que é precioso para a tua vida, a tua confiança em Deus, a tua esperança que o Senhor está contigo, que o Senhor está atuando na tua vida, mesmo com toda aquela situação difícil, mesmo com aquela derrota estabelecida. Isso eu sei que é algo desafiador, e por isso eu te peço, não perca a esperança em meio à dor. Não perca a confiança no Senhor em meio à dor. Se copiamos os erros dos israelitas, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor e copiar exatamente aqueles pontos positivos e bons de Israel. Nos momentos que eles se arrependeram, voltaram para o Senhor, clamaram ao Senhor. É isso que o Senhor te pede. Volte para Ele. A tua dor está terrível, a tua dor está difícil, você está sem esperança. Volte a sua atenção para o Senhor. Confia nele. E a palavra de Deus tem todos os recursos para levar você ao caminho de restauração. Restauração de confiança. Restauração de comunhão com o Senhor. Quando os israelitas estavam no cativeiro, o acesso à palavra de Deus, entre alguns poucos livros que nós conhecemos hoje, eram os 5 primeiros livros da Bíblia. E há um texto que nós passamos por ele, muitas vezes, simplesmente ele se torna informativo para nós. E eu quero que você preste atenção nesse texto, que ele tem ali um poder muito grande para te trazer esperança, para te trazer, te restaurar a confiança, para dizer que Deus pode tudo e que Deus te ama profundamente. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Pastor, onde que tem esperança nisso? Aonde que está aqui a restauração? Uma palavra que busca restaurar a confiança.
muito provavelmente você leu esse texto, esses versículos, sempre da mesma forma, como um texto informativo. Mas preste atenção naquilo que está dizendo aqui, porque a palavra está dizendo que Deus é criador do quê, irmão? De todas as coisas. É muito provável que essa mensagem de conforto e esperança não foi notada por você. Quando esse texto era lido no cativeiro, a seguinte mensagem era recebida lá no cativeiro. Quando eles lembravam de que tudo foi destruído, os sonhos, os projetos deles tinham tudo sucumbido. Quando eles olhavam para a situação de escravidão, quando eles lembravam da morte dos seus guerreiros, quando eles lembravam do templo destruído, eles liam essa palavra. E essa palavra trazia esperança para eles. Porque o mesmo Deus que pegou o caos, que pegou o vazio e do nada fez o tudo, é o Deus que estava à disposição deles. É o Deus que manifesta o seu poder a todo aquele que nele crê. Então, quando eles olhavam, quando eles liam, quando eles meditavam neste texto, eles lembravam que eles foram escolhidos, foram separados, foram chamados pelo Todo-Poderoso, pelo Criador do Universo. O Deus da vida deles, o Deus que tudo pode, escolheu eles. Assim, quando as pessoas ouviam esse relato da criação em Gênesis, ou sobre algo que Deus realizou no passado, isso lhes serviu de confirmação. Deus, que é o Criador do Universo, Deus que criou tudo do nada, também pode ser o Criador, a transformação da realidade que nós vivemos. O vazio que eu estou sentindo, a realidade de destruição, de tudo perdido, a situação em que eu olho e que vejo uma casa arrasada, isso não é nada diante do Deus Criador de todas as coisas. Quando esse drama da criação era lido durante o exílio, certamente era recebido como boas novas, pois a vida delas tinha se tornado nada. E talvez seja essa a tua realidade. Você está olhando para algo destruído. Você está olhando para algo em que, ao olhar, você não enxerga uma melhora. Você não enxerga como algo pode vir a melhorar naquela situação. Lembre-se que na criação não havia luz. E Deus trouxe a luz. Irmãos, como é bom quando você está num ambiente em que há escuridão, em que você não consegue enxergar nada e de repente a luz chega. E essa luz para as nossas vidas é a presença gloriosa do nosso Deus através da salvação em Cristo Jesus. Talvez você esteja sem esperança com relação à tua vida. Você esteja pensando somente no mal. Você olha para o futuro e não enxerga nada. Mas o Senhor que trouxe a luz para a humanidade, que disse, haja luz, Ele pode declarar o mesmo para a tua vida através de Cristo Jesus. O livro de Gênesis retrata a criação como trazer ordem ao caos e luz às trevas. E talvez eles deveriam se perguntar: como Deus transformou o vazio? Da onde que Deus começou a formar todas as coisas? Como que do nada se forma alguma coisa? E aí que está, você não precisa entender, você só precisa
experimentar isso. Você não precisa olhar, enxergar, você só precisa acreditar que o Deus que do nada forma todas as coisas é o Deus que está à tua disposição, esperando simplesmente você confiar nele mais uma vez, você se entregar a ele, entregar as suas dores, as suas angústias mais uma vez. E como Deus constituiu todas as coisas, irmãos? Somente com a palavra. E Deus disse: haja luz. Bastou o Senhor falar. Basta Deus declarar, irmãos. Não importa aquilo que as pessoas declaram a respeito da tua vida. Não importa as situações, como elas se declaram a você. O que importa é aquilo que Deus declara para a tua vida. O que importa é aquilo que o Senhor determina para a sua vida. Basta Deus falar. Basta Deus abrir a sua boca e declarar isso para a sua vida. Uma palavra do teu Deus para a tua vida é o suficiente. Contudo, você precisa acreditar nela. Você precisa confiar nela. Coisa que Israel não fez. Precisou viver aquele momento tão difícil para que pudesse assim enxergar que eles estavam a todo tempo com Deus eterno, todo-poderoso ao lado deles. Deus necessita apenas dizer uma palavra e algo vai acontecer. Trazer coisas à existência na criação não exigiu nenhum esforço do Senhor. Ele não teve que ficar construindo, não houve resistência. As matérias não resistiram ao poder de Deus Todo-Poderoso. Assim, as circunstâncias que se estabelecem na tua vida não têm resistência para o poder de Deus. Mas precisamos confiar nisso. Deus apenas verbalizou e algo surgiu. Quando você está em total escuridão e as luzes são acesas, a sensação é muito boa. Quando algo está sem solução e Deus traz a essa solução, isso é maravilhoso para a nossa vida, irmãos. Mas não podemos ficar vivendo de gotas, de momento. Nós precisamos desenvolver uma vida de comunhão constante com o Senhor. Não devemos viver uma vida em que um momento confiamos em carros e cavalos e outros momentos nós vamos fazer menção ao nome do Senhor. Não, a todo momento na tua vida faça menção do nome do Senhor. Está doendo, faça menção do nome do Senhor. Você está com uma situação difícil de ser vencida, faça menção do nome do Senhor. As pessoas se levantam e dizendo não tem jeito, faça menção do nome do Senhor. Você saiu derrotado, faça menção do nome do Senhor, porque há poder no Senhor para te dar sustento, para te colocar de pé, para não fazer com que você sucumba diante das circunstâncias, e aí ainda há a vitória do Senhor. João 1, versículo 1 ao 5. No começo, aquele que a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus desde o princípio. A palavra estava com Deus, por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e a vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagar. E a escuridão não conseguiu apagar. Porque Ele é maior que todas as coisas. O teu Senhor Jesus é maior que todas as coisas. Não sei que trevas você está vivendo na tua vida. Não sei que trevas podem se levantar sobre a tua vida daqui uns dias, daqui a uma semana, daqui a alguns anos. Mas as trevas, a escuridão não vai apagar
o teu Senhor Jesus. Porque o teu Senhor Jesus te ama. E Ele é maior que todas as coisas. Ele está ao teu lado. Mas Ele quer viver junto contigo na morada celestial. Por isso Ele se apresenta a ti nesta noite e fala: eu estou aqui. Abre teu coração para mim. Deixe eu fazer morada. Pegue esse teu sentimento de culpa e traga para mim. Pegue o teu pecado e traga para mim. Pegue todos os teus erros e apresente a mim. Aprenda com os teus erros. Aprenda com os erros dos outros. E tenha esperança. Porque eu tudo posso. E eu vou perdoar os teus pecados e restaurar a tua vida. Convida a MCM para vir à frente e eu estarei orando enquanto a MCM se prepara. Amado Deus, obrigado, Pai, por tamanha oportunidade de vivermos em tua presença e conhecer esta bendita palavra que o Senhor apresenta a cada um de nós para que possamos viver uma vida que o Senhor preparou para nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos colocando diante de Ti os nossos pecados, a nossa culpa. Estamos colocando diante de Ti, ó Deus, os nossos erros e queremos aprender com eles, não queremos continuar repetindo nenhum deles, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz. E após ouvir a Tua voz, ó Deus, obedecer. Porque nós queremos viver uma vida de confiança no Senhor. São essas bênçãos que eu te coloco em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. MCM. Faz tremer o deserto, voz, Senhor.
Assim é o Espírito de Deus. Muitos dos nossos cultos, nós não combinamos as coisas, mas o Senhor vai conduzindo. Porque Ele tem algo a ministrar no nosso coração. Então, quando escutei a mensagem, eu falei, é Deus no final, coloca no final. E é isso que o Senhor tem feito na tua vida. Ele tem ministrado no teu coração só para ouvir. Olhe para coisas simples, para situações simples da vida, e você vai ver, com um olhar correto, você vai ver Deus ministrando no teu coração. Vamos encerrar o culto, vamos nos colocar de pé. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa ministrar no teu coração durante essa semana. Amado Deus, nós te rendemos graças, porque o Senhor se fez presente em nosso tempo. E nós te agradecemos por isso, ó Deus. Não merecíamos, porque, como Judá, como Israel, nós muitas vezes temos um coração muito duro. As coisas ocorrem, deveríamos aprender. O Senhor nos perdoa, nos trata, restaura. Nós voltamos a ter uma vida de comunhão, mas daqui a pouco estamos caindo de novo. Misericórdia, Deus, mude o nosso coração, que de fato possamos viver algo diferente, ó Deus. E este algo diferente é uma vida de constante comunhão com o Senhor. Então, Deus, eu te peço que o Senhor leve o teu povo para os seus lares, debaixo da tua paz e da tua presença. Que o Senhor dê a todos uma semana de bênção, de livramento individual. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Figueira, seja com as famílias que aqui são representadas e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, Deus. São essas bênçãos que eu te rogo em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma linda semana.